Por que algumas pessoas passam anos orando por mudanças sem ver resultados, enquanto outras, ao entenderem um único princípio bíblico, começam a viver como se a promessa já estivesse ativa na vida delas? O problema não está no tempo de oração, está no entendimento da fé. Existe um erro que muitos cometem. Eles acreditam que Deus pode agir, mas não vivem como quem já recebeu. E é exatamente aqui que Hebreus 11:1 muda tudo. Nos próximos minutos, você vai entender um princípio espiritual que transforma completamente a forma de crer, orar e agir. Um princípio simples, mas extremamente poderoso quando aplicado corretamente. No interior do Texas, em um período de dificuldades e incertezas, um homem decidiu mergulhar profundamente na palavra. Ele não buscava emoção, ele buscava entendimento. E foi ao abrir Hebreus 11 que algo mudou para sempre. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza, convicção, não dúvida, não espera passiva, não oração baseada em incerteza, mas uma posição espiritual definida. E ali ficou claro um princípio essencial. A fé bíblica não começa quando você vê, ela começa quando você crê. E mais do que isso, quando você age como quem já recebeu. Esse é o ponto que separa muitos cristãos, os que apenas oram e os que vivem resultados. Muitas pessoas oram, jejuam, buscam a Deus, mas ainda carregam dentro de si um dia vai acontecer. E enquanto existe esse um dia na mente, a fé nunca se posiciona no presente, porque fé não trabalha com expectativa futura, fé trabalha com certeza agora. Quando você entende isso, tudo muda. Você não ora mais tentando convencer Deus. Você ora a partir daquilo que já crê ter recebido. A fé não é apenas pedir. A fé é se posicionar, não é esperar algo acontecer. É viver como se já tivesse acontecido. E quando esse entendimento entra, sua mente muda, sua postura muda, suas palavras mudam, suas decisões mudam. Você deixa de viver baseado no que sente e começa a viver baseado no que a palavra afirma. E é exatamente isso que Hebreus 11:1 produz. Uma mente que não precisa ver para crer, porque já decidiu crer antes de ver. E quando essa fé é aplicada corretamente, você não ora como antes, você começa a viver como alguém que já recebeu. Naquele mesmo período, a realidade não era fácil. As contas continuavam chegando, pessoas desistiam, o dinheiro atrasava. Mesmo assim, havia fé, havia busca, havia leitura constante da palavra. Mas existia uma pergunta silenciosa: se Deus prometeu, por que ainda não aconteceu? Em uma noite de cansaço, a decisão foi tomada: abrir novamente as Escrituras. Mas dessa vez, não para ler, para entender. E ao olhar para Hebreus 11, algo ficou claro. Fé não é apenas acreditar que Deus pode. Fé é se posicionar como quem já recebeu. Então veio uma oração diferente, sem desespero, sem repetição vazia, apenas decisão. Senhor, eu não quero apenas falar de fé. Eu quero viver a fé como a Tua palavra ensina. Naquele momento, uma atitude prática aconteceu. Uma conta foi colocada diante da palavra e uma declaração foi feita. Pai, pela fé, eu já recebi a provisão para essa necessidade. Eu não sei como, mas sei que a Tua palavra é verdade, e eu escolho crer como se já estivesse resolvido. Nada mudou no ambiente. A conta ainda estava ali. A situação ainda era a mesma, mas algo mudou por dentro. A ansiedade foi embora e deu lugar a uma paz firme. Pouco tempo depois, uma oportunidade surgiu, exatamente no valor necessário, e naquele momento ficou claro. Não foi acaso, foi a fé em ação, porque a fé bíblica não é esperar um dia, é viver hoje alinhado com aquilo que Deus já disse. É gratidão antes de ver, é declarar antes de acontecer, é confiar antes da evidência. Jesus deixou isso claro em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já recebestes. Não é vão receber, é já receberam. Esse é o princípio. Viver como quem já tomou posse. Foi assim com Abraão. Ele não esperou ver para crer. Ele viveu como pai, antes mesmo de ter o filho. Isso é fé. A fé decide primeiro, a manifestação vem depois. A fé é o contrato assinado, a realidade visível é apenas a entrega. Mas muitos aprenderam errado. Alguns acreditam que fé é esperar sem reação.
Outros pensam que agradecer antes de ver é exagero, e há aqueles que aceitam a falta, achando que isso é humildade, mas a palavra não ensina isso. Mito número 1. Eu só posso crer quando começar a ver. Errado. A fé começa antes da evidência. Mito número 2. Gratidão antes do resultado é ilusão. Errado. Jesus ensinou a agradecer como quem já recebeu. Mito número 3. Esperar em Deus é ficar parado. Errado. Esperar é continuar agindo com confiança. Kenneth Hagin dizia: a fé nunca paralisa. A fé direciona. Ela não ignora a realidade, mas também não se limita a ela. Ela se apoia na palavra e age com base nisso. Viver pela fé não é teoria, é prática diária. Nas contas, nas decisões, nas conversas, nos sonhos. Não é quando tudo muda, é quando você decide mudar primeiro, e esse princípio se repete, sempre. Uma professora decidiu agir como se já tivesse a oportunidade, e a porta se abriu. Um jovem mudou sua postura e passou a viver como quem já estava empregado. E a resposta veio. Uma mulher decidiu viver como se a paz já estivesse no lar. E o ambiente começou a se transformar. O padrão é o mesmo. Não houve mágica, não houve ritual. Apenas 3 coisas: fé na palavra, ação alinhada e decisão interna. E agora, o ponto principal, o princípio central da fé. Uma declaração simples, mas extremamente poderosa. Eu agradeço, porque pela fé eu já recebi aquilo que Deus prometeu. Isso é fé bíblica? Certeza, não suposição. Fé é convicção de algo que ainda não se vê. Jesus ensinou isso com clareza. Você precisa crer que já recebeu. E quando você faz isso, algo é ativado. Esse tipo de declaração gera gratidão antecipada. E a gratidão posiciona você corretamente diante de Deus. Agora, ouça isso como se estivesse diante dele. Eu agradeço, porque pela fé, eu já recebi aquilo que Deus prometeu. Deixe essa verdade entrar profundamente. Ela é simples, direta, bíblica e extremamente poderosa. Quando você começa com gratidão, sua posição muda. Você não está pedindo, você está reconhecendo. E a palavra é clara. Em tudo, dai graças. A gratidão abre o caminho, porque ela declara: eu confio em Deus. Antes mesmo de ver qualquer resultado, perceba isso. A manifestação não nasce da emoção, ela nasce da decisão. Fé não é sentimento, fé é convicção. Fé não é empolgação, fé é escolha espiritual. Fé não é torcer, é se apoiar completamente na palavra. Hebreus 11, 1 não define fé como algo que se sente, define como certeza, como convicção. E aqui está o ponto-chave: eu já recebi. É isso que ativa o princípio da fé, porque Jesus disse em Marcos 11, 24, crede que recebestes. Não é futuro, é passado. Por quê? Porque diante de Deus já está concluído. Antes de aparecer na terra, já foi estabelecido no espiritual. Então, quando você diz, eu já recebi, você não está ignorando o que está vendo. Você está se alinhando com o que Deus já declarou. Agora, entenda isso com clareza. Aquilo que Deus prometeu. Você não está inventando nada. Você não está declarando desejos aleatórios. Você está se posicionando sobre a palavra. Se Deus disse, é seguro confiar. Se Deus prometeu, é legítimo receber. Se está escrito, a fé confirma. Quando você une tudo isso, algo poderoso acontece. Gratidão, convicção, posicionamento, recebimento, base bíblica. Esse é o padrão da fé. É o que Hebreus 11, 1 ensina. É o que Marcos 11, 24 confirma. É o que Abraão viveu. E é assim que a fé funciona. Kenneth Hagin dizia: quando você declara isso, você ativa dentro de si a realidade da promessa. Não é superstição, não é emoção, é princípio espiritual e funciona. Agora, atenção a isso. Logo ao acordar, antes de qualquer outra palavra, você já está plantando algo. O Salmo 5:3 mostra isso. As primeiras palavras são sementes. Então, declare. Pode ser diante do espelho ou no seu lugar de oração, porque isso te lembra quem você é. Filho. Não alguém em falta. E como declarar? Com calma, com firmeza, sem pressa. Se possível, mão no coração, uma única vez, mas com convicção real. Depois disso, silêncio e apenas diga: obrigado, Pai. Está feito, porque fé declara e depois descansa.
Fé pede uma vez e agradece continuamente. Agora entenda o próximo nível. A fé verdadeira não depende da emoção. Ela depende de entendimento. Quando sua mente entende o que seu espírito já crê, a fé se fortalece. E Hebreus 11:1 não é poesia, é uma lei espiritual. Assim como existem leis no mundo físico, também existem leis no mundo espiritual. E Deus estabeleceu essas leis. A lei da semeadura, a lei da colheita, a lei da palavra, a lei da fé, a lei da manifestação. Tudo funciona dentro de uma ordem, e quando você entende essa ordem, você deixa de viver na dúvida e começa a viver com direção. Esses princípios não substituem Deus, eles mostram como Ele estabeleceu o funcionamento espiritual. Deus não opera em desordem. Existe um padrão, existe uma ordem, e dentro dessa ordem, a fé não convence Deus. A fé posiciona você para receber aquilo que Ele já liberou. Pense assim, Deus é como um fluxo contínuo de provisão, de direção, de cura, de restauração. Esse fluxo já está ativo. A Escritura descreve isso como janelas do céu abertas. A fé não cria esse fluxo. A fé conecta você a Ele, e a sua palavra é o canal dessa conexão. Por isso, fé não é ficar esperando. Fé é alinhar pensamento, palavra e ação com aquilo que Deus prometeu. A palavra declara: a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não significa que a palavra substitui Deus. Significa que Deus escolheu a palavra como instrumento. Jesus foi direto. Você terá aquilo que disser. Não o que você pensa, não o que você sente, mas o que você declara. A palavra é o veículo da fé. Deus chama à existência aquilo que ainda não aparece. E quando você declara com fé, você está operando dentro desse mesmo princípio. A fé funciona de dentro para fora. Convicção antes da evidência. E a palavra liberada com fé nunca volta vazia. Isso não é teoria, é estrutura espiritual. Agora entenda isso de forma simples. A fé é como uma ponte invisível. De um lado está a sua realidade atual. Do outro está a promessa já pronta. A fé é a ponte. A declaração é o passo. A gratidão é o que te mantém firme. Sem fé, não há ponte. Sem palavra, você não avança. Sem gratidão, você volta atrás. Agora atenção. Sua mente precisa acompanhar sua fé, porque quando a mente se alinha, a fé se fortalece. A renovação da mente transforma sua forma de viver. Pensamentos influenciam decisões, palavras influenciam atitudes, e tudo isso começa dentro de você. A mente é o campo, a palavra é a semente, e aquilo que você planta, você vive. Agora veja a diferença. Uma oração comum, foco no problema. Medo, ansiedade, dúvida. Uma declaração de fé, foco na promessa. Gratidão antecipada, convicção presente, alinhamento com a palavra. Quando você diz, eu agradeço porque pela fé eu já recebi aquilo que Deus prometeu, você está operando no padrão correto. Você se posiciona no presente, declara com a boca e depois descansa, porque fé não força, fé aceita. Agora faça isso comigo. Feche os olhos por um momento, respire fundo, coloque a mão no coração. Imagine uma porta. Essa porta representa aquilo que você tem esperado. Agora responda: como você viveria se essa porta já estivesse aberta? Como você pensaria? Como você agiria? Como você decidiria? Agora ouça isso com atenção. Você não está esperando Deus agir. Deus está esperando você se posicionar. Repita dentro de você: Senhor, eu agradeço, porque pela fé eu já recebi aquilo que tu prometeste. Sinta isso como verdade. Nesse momento, você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que já recebeu. E é essa mudança interna que destrava o externo. Agora escreva: se eu já tivesse recebido, o que mudaria hoje? Responda de forma simples. Antes de dormir, faça isso. Abra Hebreus 11:1. Coloque a mão sobre a palavra e diga apenas: obrigado, Senhor, está feito. A fé não grita, a fé descansa, a fé não implora, a fé agradece. E a verdade é essa: a fé que transforma já está dentro de você. Hebreus 11:1 não é apenas um versículo, é uma identidade. Você não é espectador, você é herdeiro da promessa. Tudo o que você declarou hoje já foi estabelecido no espiritual. Agora viva diferente, caminhe diferente, ore diferente. A promessa já foi liberada, a porta já existe. Então caminhe.
como quem já recebeu. Amém.